E aí, me fala uma coisa, será que toda enfermidade ela é de cunho espiritual? Como que eu venço as dificuldades da vida e os problemas emocionais? Como que eu posso vencê-lo? Será que ele é vencível ou invencível? Essas e outras questões serão respondidas nesta videoaula, então não percam! A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos início hoje a um novo projeto. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Fábio Segantin e se você é novo por aqui, aqui do lado tem um botãozinho vermelho aonde você precisa se inscrever. Se você não é inscrito, já vai se inscrevendo, vai deixando o seu like, deixa também um comentário. Hoje eu estou iniciando um novo projeto na minha vida, no meu ministério, que é o projeto de ajudar os irmãos, as irmãs, as pessoas que ministram aula pela editora Betel. É isso mesmo. Hoje eu estou iniciando um novo projeto que é lecionar as lições da editora Betel. Para quem não me conhece, eu trabalhei muito tempo com a editora CPAD, ajudei centenas, milhares de pessoas no Brasil e fora do Brasil a entender um pouco melhor a palavra de Deus. E agora, no ano de 2019, eu estou com um novo projeto de ajudar professores e professoras que trabalham, na verdade, com a editora Betel. Então, hoje eu vou começar esse novo projeto. Eu gostaria, tá? Vocês que sempre me acompanharam pela editora CPAD, que não me abandonassem nesse projeto, que você curtisse cada aula que eu postasse aqui. Sabe por quê? Porque conhecimento é conhecimento. Você nunca deixa, você nunca perde quando você adquire conhecimento, tá? Então, você me acompanhando aqui, você está adquirindo conhecimento, você irá potencializar a sua gama de conhecimento, ou seja, o seu conhecimento vai valorizar, ele vai crescer, vai agregar. E eu tenho que entender que o professor precisa sempre estar aprendendo. Então aqui você sempre aprendeu e não é agora que você vai deixar de aprender. Então eu peço para vocês para não me abandonarem, tá? E eu peço para vocês estarem divulgando esse meu novo projeto. Por quê? Porque esse é um projeto onde eu vou ajudar outras pessoas, centenas, milhares, quem sabe, de outras pessoas. Amém? Maravilha? Eu espero com a ajuda de vocês. E vocês que fazem parte da editora Betel, eu peço para que vocês divulguem, para que vocês propaguem que Segantin agora está fazendo a editora Betel. Maravilha? Vamos para a nossa primeira aula de 2019, lição de número 1. Esse trimestre, ele realmente está imperdível. Por quê? Porque ele vai tratar de um assunto muito importante. E qual é esse assunto? Enfermidades da alma, tá? Uma coisa que nós não podemos negar é que nós estamos numa geração doentia. Nós estamos numa geração depressiva, numa geração com problemas emocionais agudos. E nós não podemos negar que esses problemas entrou dentro das nossas igrejas. Por que, Fábio, entrou? Na verdade, ele sempre esteve. É que nós, quando eu falo nós cristãos, líderes, não atentamos para essa realidade. Nós não observávamos essa realidade. Ou quando nós observávamos, nós fazíamos uma leitura dificultada. Nós fazíamos, na verdade, uma leitura equivocada da situação. E daqui um pouco eu vou abordar isso. Então não é uma questão nova, é uma questão antiga, vista com os olhos diferentes, vista numa outra perspectiva, mas nesse trimestre nós teremos a oportunidade de conhecermos, de diagnosticarmos, de entender esse velho problema, mas nós vamos trazer uma solução para este velho problema enraizado dentro das nossas igrejas. Sabe por quê? Porque a igreja é composto de pessoas e você, professor, tem que fazer os seus alunos a entender que eles não são supermans. Você precisa fazer eles entender que eles não são
Mulher Maravilhas, elas não são heroínas, elas não são isentas de dificuldade, nem os seus alunos são isentos de dificuldades, todos eles ou elas estão em algum momento da vida, irão passar por dificuldade, a depressão pode lhe pegar, as enfermidades da alma pode lhe pegar, então esse trimestre será um trimestre onde nós vamos conhecer um pouco mais sobre quem nós somos e como nós podemos nos blindar para ter uma vida emocional mais saudável. Maravilha? Então, depois dessa pequena introdução, nós vamos, lição de número 1, enfrentando e vencendo as adversidades. Texto de referência, Salmo de número 13, do verso 1 ao verso de número 5, é um salmo fantástico, faça essa leitura, tá? Eu já dei uma introdução aqui, vamos já para o tópico primeiro. Tópico primeiro, 1.1, uma visão extraordinária. Aqui nós precisamos bater palma pela iniciativa do Ministério de Madureira de abordar esse tema que, no meu ponto de vista, é um dos grandes temas da nossa atualidade, tá? Nós precisamos ressaltar aqui, e quero dizer muito obrigado pelo Ministério de Madureira de iniciar esse projeto, de trazer esse tema. Já foi um tema trazido em 2014, agora em 2019 nós vamos começar a tratar esse assunto novamente, porque esse assunto é um assunto de grande relevância. Vamos aqui para mais um ponto, 1.2, afetando o relacionamento. O que nós precisamos entender é o seguinte, que nesse trimestre nós vamos ver que as nossas relações interpessoais, elas são afetadas basicamente pelos nossos transtornos e pelas nossas síndromes. Ou seja, os transtornos e as síndromes são capazes de afetar a nossa relação interpessoal para o bem ou para o mal. Ou seja, a maneira que eu me relaciono com as pessoas vai estar muito ligada aos transtornos. Por exemplo, o transtorno de humor. Pessoas que levantam um dia muito bem e outro dia ela levanta muito ruim. Ou seja, durante o dia ela também vai oscilando o seu humor. Ou seja, são transtornos em que a pessoa passa, que vai afetar as suas relações. O que é síndrome? Basicamente, síndrome é um conjunto de efeitos em que a pessoa adquire. É um conjunto, não é apenas uma coisa, são várias coisas que a pessoa tem e que isso vai levar o quê? A uma deficiência que vai afetar. Pode afetar tanto o seu psique como o seu próprio corpo, como algo patológico. Então o que você precisa entender é o seguinte, que as nossas relações interpessoais, elas são afetadas pelos transtornos ou pelas nossas síndromes. Tá? Nesse ponto, o que nós precisamos entender é o seguinte, que saber identificar irá potencializar a cura. Tá? O que nós precisamos entender é que nenhum professor vai sair nesse trimestre perito em psiquiatria. Aqui não é aula de psiquiatria, nem de psicanálise. Aqui simplesmente é uma maneira de você entender que ser humano é ser humano. É uma forma que você precisa entender que o ser humano existe deficiências no seu psique. E saber identificar isso vai potencializar a sua cura. Preste atenção, quando eu identifico isso de forma correta, eu potencializo essa cura. Por quê? Porque são nas relações interpessoais que eu me mantenho sadio. Preste atenção, se nós sabermos identificarmos os transtornos, a síndrome das pessoas, entender as suas deficiências, nós teremos família, igreja e sociedade sadia. O problema está na identificação. Grave essa palavra, leve isso para sua classe. Identificação é o ponto-chave. 1.3, conhecer para ajudar a enfrentar. A grande verdade que aprendemos é que a ignorância nos leva a interpretar problemas da vida de forma equivocada. Saber fazer uma leitura correta da situação ajudará a eliminar o presente e lançar luz ao futuro. O problema, olha que interessante, quando eu não conheço o fato,
de fato, eu interpreto ele de forma equivocada. Então o que eu preciso entender é o seguinte, que nem toda enfermidade é provocada por algo espiritual. Por isso que neste ponto é importante eu salientar o que? A maneira que você interpreta aquela situação. E o problema é a ignorância daquele fato. Olha que interessante, ele prejudica o presente e elimina o futuro de uma pessoa. Isso é fundamental. Eu preciso ter sabedoria, eu preciso ter conhecimento. A palavra-chave aqui é conhecimento, porque o contrário de conhecimento é ignorância. Eu não posso ser ignorante nesse aspecto. Eu preciso entender, tá? Eu preciso saber para que eu possa entender o presente e para que eu possa definir o futuro. Isso é muito importante. Tópico segundo. Nem tudo é de origem espiritual. O grande problema de muitos cristãos é quando não temos conhecimento de algo e atribuímos ao diabo. Eu acho incrível a cristandade. Tudo que eles não conhecem é diabo. É muito interessante. Se eu não tenho resposta para algo, é o Satanás. É o capiroto que está manifestando. E nós, pentecostais, eu sou pentecostal da gema, gosto do pentecostalismo, mas nós temos um grande defeito de atribuir tudo ao diabo, tá? Então nesse trimestre nós vamos ver que nem tudo é o diabo que está atuando. 2.1, tratando a enfermidade como enfermidade. Este foi o erro de muitas igrejas por muito tempo. Entender que problemas psiquiátricos e neurológicos eram manifestações demoníacas. Isso foi um erro da igreja. Isso foi um erro da sociedade cristã ao longo do tempo. Entender que toda enfermidade, ou que a maioria das enfermidades, era manifestação demoníaca. Então, nesse ponto, eu tenho que tratar a enfermidade como enfermidade. E possessão demoníaca como possessão demoníaca. Nesse ponto, tratando a enfermidade como enfermidade, nós precisamos entender, olha que interessante, qual é a ideia desse ponto aqui? A ideia novamente é a falta de conhecimento. Porque se eu conheço o fato, eu não julgo o fato de forma equivocada. Se eu tiver conhecimento que enfermidade é enfermidade e ela não está ligada diretamente à possessão demoníaca, eu trato o ser humano de uma outra perspectiva. Eu trato ele numa outra esfera. É igualzinho se eu estou com uma dor de cabeça e eu vou no ortopedista. O ortopedista não cuida da cabeça. Se eu estou com um problema no coração, eu tenho que ir num cardiologista. Eu não vou num ginecologista, entendeu? Ou seja, eu preciso tratar a coisa certa com a pessoa certa, com o especialista certa. O problema é que a falta de conhecimento, quando eu adquiro a ignorância, olha que interessante, quando eu tenho ignorância, eu trato coisas certas com coisas erradas. E é o que acontece? Eu não potencializo a cura, ou na verdade, eu tiro a cura do foco. O que eu potencializo? A permanência da pessoa naquela ignorância, naquele estado. Então eu preciso entender que enfermidade tem que ser tratado com enfermidade. Tá? Enfermidade preciso ser tratada com enfermidade. Vocês não têm ideia de quantas pessoas estão enfermas espiritualmente dentro das nossas igrejas, emocionalmente. Vocês não têm ideia. E muitas das enfermidades emocionais, elas não serão tratadas no campo da oração. Elas não serão tratadas no campo devocional. Isso pode assustar vocês. Isso pode assustar a sua classe, pode assustar vocês, professores, do reteté, do manto, aí do movimento. Mas vocês precisam entender essa realidade, que certas enfermidades precisam ser tratadas com pessoas especialistas. E o grande problema nosso é nós espiritualizarmos tudo. Por exemplo, a minha esposa, ela está com um problema muito sério emocional, que ela está sendo tratada agora por um psiquiatra, tá? Ou seja,
tem que entender que enfermidade é enfermidade, precisa ser tratada como enfermidade. Se for possessão demoníaca, é uma outra história, é tratado num outro campo. Então, isso nós precisamos entender. 2.2. Sintomas patológicos confundidos com possessões demoníacas. A proposta desse ponto é deixar claro em nossa mente que precisamos diferenciar possessão demoníaca de enfermidade da alma ou de enfermidade emocional. Por quê? Porque o ser humano ele é composto de corpo e mente, ou seja, de matéria e de espírito, né? O tricotomista vai falar corpo, alma e espírito, o dicotômico vai falar de corpo e alma, mas isso não importa aqui. O que eu quero que você entenda é o seguinte, que nós somos matéria, mas nós somos emoções. Emoção não se pega, é a parte material do ser humano. O que você precisa entender é o seguinte, se eu bato no meu braço, vai doer. Eu posso cortar o meu braço. Como eu machuco o meu corpo, eu posso machucar as minhas emoções. Você consegue entender? Ou seja, quando eu machuco o meu corpo, eu não atribuo ao diabo. Mas por que quando eu estou com problemas emocionais, eu atribuo a Satanás? Vocês conseguem entender que nós estamos em uma dissonância? Nós estamos equivocados na interpretação da situação da vida? E quando eu interpreto de forma errada, eu levo para o especialista errado? E levando para o especialista errado, eu nunca vou curar esse problema? Então eu preciso entender nesse ponto que do mesmo jeito que eu machuco o meu corpo, eu machuco as minhas emoções. E se eu trabalho, e se eu machuco as minhas emoções, eu preciso ser tratado no especialista. Eu preciso ser tratado de forma correta. Ou seja, as emoções não estão ligadas diretamente a Satanás. Porque nós, seres humanos, somos corpo e mente. Somos matéria e sentimento. Então, como eu machuco a minha matéria, eu machuco o meu sentimento, a parte imaterial do ser humano. E um alerta que nós precisamos fazer, que a doença do século está na nossa mente. A doença do século está na nossa mente. As pessoas estão ficando doentes emocionalmente. As pessoas estão ficando doentes nas suas relações. As pessoas estão ficando doentes, por quê? Porque estão se relacionando mal, se machucam por qualquer coisa, se machucam por qualquer palavra. Por quê? Porque o problema está dentro da alma. 2.3, o perigo da interpretação equivocada. Eu já falei um pouquinho sobre a ignorância, agora vamos falar de um pequeno texto bíblico, tá? Vamos falar do caso da epilepsia. Ao longo do tempo, a igreja pregou que pessoas que tinham epilepsia, por exemplo, o que é epilepsia? Aquelas pessoas que caem e ficam se batendo, que ficam se contorcendo. Aquilo chama-se epilepsia. E aquilo é uma doença, é uma enfermidade. E ao longo do tempo, a igreja atribuiu aquilo a possessões demoníacas. A pessoa caía, se batia. Em alguns casos, a epilepsia levava à perca da consciência, a pessoa ficava desmaiada por algum tempo após a epilepsia acontecer e ele ficar se contorcendo, ele perdia a consciência e ficava desmaiado. A igreja entendeu que aquilo era possessão demoníaca. Por quê? Porque os evangelistas no Evangelho, no Novo Testamento, eles mencionam um moço que tinha epilepsia e que o demônio foi retirado dele. O que nós precisamos entender é o seguinte, que no Novo Testamento, o moço que se contorcia e que a Bíblia chama de epilepsia, ele estava acontecendo aquilo porque ele estava possuído por uma entidade maligna. A entidade provocava aquilo. Olha que interessante, a Bíblia vai deixar claro que o motivo daquela manifestação, daquele efeito, a causa era uma possessão demoníaca. A Bíblia não diz que o problema dele estava na mente. E aí foi tirado um demônio dele para que ele pudesse ser curado. Não. O que provocava aquilo era uma possessão demoníaca. Então, olha que interessante, eu preciso fazer a interpretação correta. Existem pessoas que têm epilepsia? Existe. Todas as pessoas que têm epilepsia estão, por exemplo, com possessões demoníacas? Claro que não, meu irmão.
Claro que não. Isso é problema neurológico, está no cérebro, é afetado alguma parte do seu cérebro que manda. Eu estava vendo uma reportagem, a epilepsia é como se entrasse um curto-circuito no ser humano. As mensagens que o cérebro dá para os nossos, por exemplo, o cérebro me deu uma mensagem agora, ó, por isso que eu estou fazendo isso. Aí se ele entra em curto-circuito na mensagem, eu fico me batendo aqui. Ou seja, é como se fosse um curto-circuito. Então eu preciso fazer a interpretação correta. Tópico terceiro, tempos difíceis e trabalhosos. Na minha opinião, neste ponto, o que tem causado muito transtorno, muitas doenças emocionais nos cristãos, é uma falsa percepção do evangelho. No meu ponto de vista, um evangelho mal pregado, ele traz doenças na alma. Isso pode ser novo para você, mas ao longo desse trimestre eu vou mostrar isso para vocês, que evangelho mal pregado traz doenças na alma. A pessoa fica decepcionada, a pessoa deixa de acreditar na verdadeira palavra, ela começa a ficar doente emocionalmente, por quê? Porque mentiram para ela. Porque trouxeram uma falsa esperança para a vida dela. Por isso que o evangelho tem que ser pregado na sua integridade. 3.1. A relevância da prática devocional. Ele preste atenção. A devocional tem um papel importante na cura da alma. Ou seja, se eu não me relacionar com Deus, eu tenho uma grande chance de não me curar espiritualmente. Olha que interessante, o devocional ele vai blindar a minha mente desse momento difícil. Porque uma coisa eu preciso ter certeza, que o dia mal vai chegar na minha vida. O problema não é o dia mal chegar, o problema é como que eu vou reagir quando o dia mal chegar na minha vida. Você consegue entender que o problema não é quando ele vai chegar, porque ele vai chegar em qualquer momento? O problema é como eu vou entender este momento. E o como vai fazer toda a diferença na minha vida. Vocês conseguem perceber isso daqui? Que é o como? Então se eu blindar a minha mente, primeiro eu preciso blindar a minha mente. Eu preciso blindar as minhas emoções. E aí eu recorro para a palavra de Deus. Como que eu blindo a minha mente? Exercitando de forma diária, ou seja, blindando a minha mente diariamente. E como que eu faço isso? O devocional. O problema é que nós estamos esquecendo de fazer devocionais antes de sair de casa. Eu esqueço de blindar a minha mente para enfrentar os problemas da vida. O que que acontece? Quando eu vou para o campo de batalha, eu vou desmuniciado, eu vou desprotegido. O que acontece? A primeira arma, a primeira investida contra mim, ela me acerta porque eu estou sem blindagem, eu estou sem proteção. Então o devocional é uma forma de nos blindarmos. 3.2. A importância do papel da família. Esses dias eu postei no meu Instagram foto da minha família e escrevi assim: família ainda cura. O papel do esposo, do marido, da esposa, da mãe, do pai, dos filhos na família é importantíssimo. Quantas pessoas emocionalmente feridas dentro de casa por causa da palavra do esposo, pela ausência de ambos, de um ou do outro? Quantos filhos doentios por causa da ausência do pai ou da mãe? Você precisa entender que a família, a união da família ainda tem a capacidade de curar pessoas. Ela vai potencializar a reabilitação desses tipos de enfermidades emocionais. A família, ela ainda cura. Ela ainda cura. 3.3. A importância da comunhão na igreja. Um outro agente que provoca cura nas emoções dos seres humanos chama-se igreja. Olha o Salmo 133. Eu sei que aquele salmo ele é para a família, porque a palavra irmão não é irmão de igreja, mas é irmão de sangue. É pessoas que convivem numa mesma casa. Eu estou cansado de ver pregadores pregando balela por aí, tá? Esse salmo fala sobre irmãos, tá? Mas eu quero trazer essa ideia de irmãos para a comunidade sagrada. Olha que interessante, o salmo vai dizer,
eu vou usar o princípio da família, do Salmo 133, quando tem união entre uma família. A igreja é formada por quê? Por famílias. Então, olha que interessante, se eu tenho famílias saradas, eu tenho igreja curadas. Você conseguiu pegar aí? Se eu tenho famílias saradas, eu terei uma igreja sarada. Do mesmo jeito, se eu tiver famílias doentias, eu vou ter o quê? Igrejas doentias. Então a igreja tem a capacidade de curar pessoas, mas ela tem a capacidade também, sabe do quê? De matar pessoas, de deixar as pessoas enfermas. Então a igreja precisa ser um agente de cura. A igreja precisa ser um agente de restauração, porque ela tem essa potencialidade. E a união das famílias dentro da igreja vai trazer a presença de Deus nas nossas vidas. Eu concluo essa aula dizendo o seguinte: os problemas são inevitáveis, mas cedo ou mais tarde ele vai chegar na minha vida. Mas o problema é quando eu tenho as ferramentas. Eu preciso ter ferramentas corretas para poder lutar contra as adversidades da vida. E se você pegar as ferramentas corretas, eu te dou a mais absoluta certeza que você vai vencer as adversidades da vida. Que o Eterno continue te abençoando, a tua casa, a tua vida, o teu ministério, e até semana que vem, querendo Deus.